Caralho, já... Aí, vocês estão de sacanagem. Cheio de tesourinha hoje aqui. Tava falando, Leão? Deixa o Léo falar, cara. Já concluí. Já concluiu? Quer falar do Z4 já? Não, deixa ele falar. Aqui, rapidinho, antes de eu falar, rapidinho. Claro. Só pro Léo falar de Vasco aqui, rapidinho. Teve uma pergunta no chat aqui perguntando quantos pontos você acha que o Vasco faz nas 5 primeiras rodadas? As 5 primeiras, ó. É Vasco, Grêmio, Fluminense, Grêmio, Bragantino, Fluminense, Criciúma e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é lá ou aqui para Atlético Paranaense? É lá. Então, o Vasco não ganha do Grêmio lá desde 2006. Vou botar isso na aposta, hein? Aí pega o Bragantino em casa. Eu acho que o Bragantino em casa, o Vasco consegue um empate ou uma vitória aí pela torcida. Aí pode ser importante pro Vasco começar. Vasco Fluminense, o Vasco vem jogando bem contra o Fluminense. E o Fluminense não ganha clássico. Então aí tá em aberto. E quanto o Criciúma em casa, o Vasco, é obrigação de ganhar. Então eu vou colocar aqui que eu acho que o Vasco consegue... tá Atlético Paranaense fora, né? Atlético Paranaense fora, o Vasco não ganha. 3 jogos, eu acho que o Vasco consegue aqui entre 4 e 5 pontos. Os primeiros 5 jogos. Lembrando que vocês estão sem o Paê essas 5 rodadas. 4 e 5 pontos. E quem vai ser o substituto do Paê? Aí, meu irmão, vai colocar vai ter que botar uma teca de meio campo ali defensiva pra caramba. Vai ter que botar esforço, Zé Galdames, Zé Gabriel. 4, 5 vai ter que pontos botar... é bem pouco, né? Aí é que tá. 4, 5 pontos é bem pouco. É muito pouco. De 15. Pra 5 jogos, é pelos já se adversários. credencia lutar contra o Z4. Eu acho que é esse o ponto que eu falo, que o Vasco, primeiro turno do Vasco vai ser... Mas eu acho a tabela do Vasco muito difícil pra isso, cara. Por exemplo, o Flamengo com um time que tem vai pegar o Atlético Goianiense. Ah, mas quem faz a tabela não é time não, cara. Não, eu sei, cara. Não tô falando disso, cara. Eu tô falando só que a tabela... O que eu falei que o Flamengo faz a tabela Mas a tabela do Flamengo é difícil. Porra, tá de brincadeira, caralho. Eu falei que o Flamengo faz a tabela do Flamengo também não é fácil, pô. Acho que não tem que Tu sabe qual é a tabela do Flamengo? Eu tô dando exemplo. Tu sabe qual é a tabela do Flamengo? Só sei que é o primeiro. Só sei que é o primeiro. Não, Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras e tem clássico. Difícil. Mas eu tô falando assim, o Vasco começa jogando um jogo difícil fora com o time mais forte. A tabela do Vasco não é difícil, o time que é fraco, é diferente. Não, a tabela é difícil. Ponto. Não, é sério, é sério. O time do Flamengo é bom, então a tabela é fácil? Flamengo? A tabela é fácil? Não, a tabela é justa. Tá. O time é bom, pô. É diferente. Se o Vasco tivesse um substituto pro Paê... O adversário não é difícil, não. É justo. Um substituto pro Paê... Se o Vasco tivesse o que é injusto, então? O injusto é você falar que a tabela do Flamengo é mais fraca porque o time é mais fraco. Eu tô falando que pro Flamengo você pegar o Atlético Goianiense na primeira rodada... Não, eu tô errado, eu tô falando? Ok, mas você não pode usar isso. Qual time é melhor? Grêmio ou Atlético Goianiense? Qual é mais fácil você pegar? Olha, depende. São 2 campeões estaduais. É só isso. São 2 campeões estaduais. Fica desenhando mimimi no bagulho, eu só tô falando só que o Atlético Goianiense... foi. Porque se o Vasco tivesse um substituto pro Paê, você estaria falando que o Vasco queria fazer 10 pontos no mínimo. Se o Vasco tivesse... Se o time do Vasco fosse bom, eu ainda assim ia achar a tabela difícil. Pronto. Vai, fala. Posso fazer só meu ponto? Eu acho que se é uma partida no Maracanã, Flamengo e Grêmio, Flamengo nas casas de apostas, em qualquer mesa de bar, vão dar a vitória pro Flamengo. Sim. Agora, por ser Vasco e Grêmio, vocês mesmo não têm essa confiança toda que vocês vão ganhar o Grêmio. A gente ganhou do Grêmio no passado, foi quando começou a nossa reação. Ok, pô, mas você não falou com uma convicção da... Mas foi fora, eu tô falando fora de casa, cara. O jogo é lá na Arena do Grêmio, cara. É São Januário. É São Januário? Ah, então tá vendo? Aí já muda a situação. Eu confundi, porra. Ai, disputa. Eu confundi. Por isso que eu ainda perguntei. Por isso que eu ainda perguntei. Eu falei, o jogo é lá. Eu falei, o Vasco não ganha lá. O Atlético Paranaense que é lá, se eu não me engano. Então, tá vendo? Domingo, 4 da tarde. E o Criciúma também é fora, não, e é verdade. Eu tava vendo sobre ingresso ainda. Eu confundi legal mesmo. Fala